Guardo bem fundo uma memória de quando eu tinha 7 anos. Tá tão presente em mim que consigo revivê-la nesse exato momento. Tem a ver com a minha família. Eu tinha acabado de começar a jogar futebol levando a sério. Antes disso, eu apenas jogava na rua com os meus amigos da Ilha da Madeira. E quando eu digo rua, eu não me refiro a qualquer uma rua sem pavimento. Eu me refiro a uma rua mesmo. Não tinha traves e nem nada disso. E quando passava um carro, a gente tinha que parar de jogar. Eu era feliz fazendo isso todos os dias. Mas o meu pai, ele era roupeiro do Andorinha, um time da Madeira. E ele passava a vida tentando me convencer a ir jogar no time de base do clube. E eu sabia que aquilo deixaria muito orgulhoso. Então, eu decidi ir. No primeiro dia, eu me deparei logo com uma série de regras que eu não entendia. Mas mesmo assim eu gostei. Fiquei viciado na estrutura e na sensação de vencer. Meu pai, que tinha uma grande barba e suas calças de trabalho, assistia todos os jogos do lado do campo. Ele adorava. Mas minha mãe e as minhas irmãs, elas não tinham qualquer interesse em futebol. Todas as vezes, durante o jantar, meu pai tentava convencer elas pra irem me ver jogar. Era como se fosse meu primeiro empresário. Eu me lembro de voltar pra casa com ele depois dos jogos e ele dizer: "Hoje o Cristiano marcou um gol." E elas falavam: "Que bom." E só, não ficavam muito entusiasmadas. No jogo seguinte, ele chegou em casa muito orgulhoso e falou: "Hoje o Cristiano marcou 2 gols." Emoção delas? Nada. Elas só falavam: "Legal, Cris." O que é que eu podia fazer? Eu resolvi marcar gols atrás de gols. Uma noite, meu pai chegou em casa e falou: "Hoje o Cristiano marcou 3 gols. Ele foi incrível. Vocês têm que ir assistir ele jogar." Ainda assim, eu continuava olhando pra fora do campo e só via o meu pai ali, sempre sozinho. Então, um dia, e nunca irei esquecer essa imagem, eu tava aquecendo e de repente reparei que minha mãe e as minhas irmãs estavam sentadas na arquibancada. Elas pareciam... bom, como é que eu posso falar isso? Confortáveis. Elas sentaram uma bem perto da outra e não aplaudiam, nem gritavam nada durante o jogo. Elas só ficavam dando tchauzinho pra mim, como se eu estivesse num desfile ou algo parecido. Eu percebi que elas nunca tinham estado num jogo de futebol antes, mas elas estavam ali, e essa era a única coisa que me importava. Eu me senti muito bem naquele momento. Significou muito pra mim. Foi como se algo tivesse mudado dentro de mim. Eu me sentia verdadeiramente orgulhoso. Mas nessa altura da vida, a gente não tinha muito dinheiro. A vida na Madeira era uma luta diária. Eu jogava bola com chuteiras velhas que o meu irmão já não usava, ou que meus primos me davam. Mas, quando a gente é criança, o dinheiro não é uma preocupação. Tudo que conta é aquilo que a gente sente. E nesse dia, esse sentimento era muito forte. Eu me senti protegido e amado pela minha família. Em Portugal, a gente diz: "É o menino querido da família." Lembro disso com muita nostalgia. Sobretudo porque esse período da minha vida acabou por ser muito curto. O futebol me deu tudo, mas também me afastou de casa quando eu não estava muito preparado para isso. Quando eu tinha só 11 anos, eu tive que deixar a Madeira e me mudar para a academia do Sporting. Esse foi o período mais difícil da minha vida. É uma loucura para mim pensar nisso agora. O meu filho, Cristiano Júnior, tem nesse momento 8 anos de idade. Se parar para pensar em como me sentiria se, dentro de 3 anos, eu tivesse que fazer as malas dele e enviar ele para Paris ou Londres, ia ser impossível. E eu tenho a certeza que também pareceu impossível para os meus pais. Mas eu tinha um sonho, e aquela era a única oportunidade de conseguir. Então, eles me deixaram ir, e eu fui. Eu chorava quase todos os dias. Ainda estava em Portugal, mas era como se eu tivesse me mudado para outro país. O meu sotaque da Madeira era muito diferente. A cultura também era diferente. Não conhecia ninguém e me sentia muito sozinho. A minha família só podia me visitar de 4 em 4 meses, mais ou menos. E eu sentia tanto a falta deles que cada dia era doloroso. Mas foi o futebol que me fez aguentar. Eu sabia que conseguia fazer coisas dentro de campo que os outros meninos da base do Sporting não eram capazes. Me lembro perfeitamente da primeira vez que eu ouvi um dos meninos comentar com o outro: "Você viu o que ele fez? Esse moleque é um animal." Comecei a ouvir isso sempre, até da parte dos técnicos. Mas então, alguém sempre falava: "Sim, joga muito, mas é uma pena que ele seja tão pequenininho." E é verdade, eu era bem magrinho, eu não tinha músculos. Foi então que eu tomei uma decisão aos 12 anos. Eu sabia que tinha muito talento, mas eu decidi que ia trabalhar mais pesado que qualquer um. Iria parar de jogar como uma criança, iria deixar de agir como uma criança, eu ia treinar como se pudesse ser o melhor jogador do mundo. Eu não sei explicar de onde veio esse sentimento, mas eu sei que estava dentro de mim. É como uma fome que nunca desaparece. Quando eu perco um jogo, parece que eu tô literalmente morrendo de fome. Quando eu ganho, é como se eu ainda tivesse com muita fome, mas acabei de comer uma pequena migalha. Essa é a única forma que eu consigo contextualizar esse sentimento. Comecei a fugir à noite do dormitório só pra ir treinar, pra ficar mais forte e mais rápido. Depois disso, quando eu entrava no campo, as mesmas pessoas que antes cochichavam: "É bom, mas é tão magro", agora olhavam pra mim com espanto. Quando eu fiz 15 anos, eu me virei pra alguns dos meus amigos de time e falei: "Um dia eu vou ser o melhor jogador do mundo." E eu me lembro bem disso, porque eles caíram na risada. Eu não tava nem sequer no time principal do Sporting, mas eu já acreditava nesse objetivo. Eu acreditava mesmo naquilo que tinha falado pra eles. Quando eu me tornei profissional com 17 anos, a minha mãe tinha muitas dificuldades de me ver jogar, porque ficava ansiosa. Ela vinha no estádio de Sporting me ver jogar, mas ficava tão nervosa nos jogos mais importantes que chegou a desmaiar algumas vezes. É sério,
ela desmaiava. Então os médicos do clube tiveram que receitar sedativos apenas pros meus jogos. E eu falava pra ela: lembra, mãe, quando você não queria nem saber de futebol e agora tá assim? Então eu comecei a sonhar mais alto. Queria representar a seleção portuguesa e também queria jogar pelo Manchester United, porque eu tava sempre assistindo a Premier League. Eu ficava deslumbrado com a velocidade do jogo e com o canto das torcidas inglesas. Todo o clima do campeonato inglês me emocionava. Então, quando eu me tornei um jogador do United, foi realmente um grande momento de orgulho pra mim. Mas eu penso que ainda foi um momento de mais orgulho pra minha família. No início, conquistar títulos era algo transcendente pra mim. Me lembro quando venci meu primeiro título da Champions League no United. Foi uma sensação indescritível. O mesmo aconteceu quando eu ganhei minha primeira bola de ouro. Mas os meus sonhos não deixaram de aumentar. Porque é pra isso que os sonhos servem, certo? Então, eu te digo, sempre admirei o Real Madrid e queria um novo desafio na minha carreira. Queria conquistar títulos no Real Madrid e queria quebrar todos os recordes. Resumindo, eu queria me tornar uma lenda do Real Madrid. Eu consegui feitos incríveis por lá ao longo dos últimos 9 anos. Mas, pra ser sincero, os sentimentos que despertam com a conquista de títulos agora são diferentes. Especialmente nos últimos 2 anos. Quando não se ganha tudo, há quem considere isso um fracasso. Quanto mais se ganha, mais altas são as expectativas. Mas esse é o meu trabalho. Mas, quando se é pai, o sentimento é totalmente diferente. É um sentimento que eu não consigo descrever muito bem. É por isso que a minha passagem pelo Real Madrid foi tão especial. Tenho sido um jogador de futebol, é verdade. Mas eu também sou um pai. Há um momento com meu filho que eu sempre irei guardar na minha mente. Me emociono só de lembrar disso. Foi um momento que aconteceu no campo, logo depois da gente vencer a final da Champions League contra a Juventus. A gente fez história naquela noite. Quando eu tava no campo, após o apito final, senti que tinha enviado uma mensagem pro mundo. Mas então, o meu filho veio pro campo pra celebrar comigo. E tudo mudou. As minhas emoções mudaram totalmente. Ele tava correndo de um lado pro outro com o filho do Marcelo. A gente segurou o troféu juntos e depois passeamos de mão dada pelo campo. É uma alegria que eu não conhecia até me tornar pai. Há tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que não é possível descrever o sentimento em palavras. A única coisa comparável com isso é a forma como eu me senti quando eu tava aquecendo na madeira e vi minha mãe e as minhas irmãs juntas na arquibancada. Quando voltamos ao Santiago Bernabéu para comemorar, o Cristiano Júnior e o Marcelinho estavam jogando bola na frente da nossa torcida. Foi uma cena bem diferente daquela quando eu jogava nas ruas da Madeira, quando eu tinha a mesma idade que meu filho. Mas espero que para o meu filho o sentimento seja o mesmo que eu tinha, o menino querido da família. Vencer continua sendo a minha maior ambição, mesmo ao final da minha passagem pelo Real Madrid. Acho que eu já nasci assim, mas eu não tenho dúvidas que aquilo que sinto após uma vitória mudou. Este agora é um novo capítulo da minha vida. Eu mandei gravar uma mensagem especial nas minhas novas chuteiras. Fica junto do calcanhar. E essas palavras são a última coisa que leio antes de apertar os cordões da chuteira e ir pro campo. É uma espécie de último lembrete, uma motivação derradeira. Ela diz: o sonho do menino. Talvez agora vocês me entendam. É óbvio que minha missão continua a ser a mesma de sempre. Quero continuar quebrando todos os recordes no futebol. Quero vencer o maior número de títulos possível. É algo que faz parte da minha natureza. Mas aquilo que ficará para sempre comigo do meu tempo em Madrid e que certamente eu contarei para os meus netos quando eu tiver 95 anos, é o que senti ao caminhar sobre o campo de mão dada com meu filho. Aquele ali foi o passeio dos campeões.